olhe o arco-íris. Nosso mundo escapa por um triz. Mas não tenha medo, amiga, olhe o arco-íris. Nosso mundo escapa por um triz. Triz, triz. A intenção desse podcast é respeitar toda e qualquer religião, é mostrar que esse ser divino, que é o Deus, o Criador do Universo, né? Do céu e da terra e de tudo que respira e não respira, se manifestou para em várias eras, para pessoas diferentes e profetas diferentes e em culturas diferentes, tanto na antiguidade e principalmente para os povos do Oriente. Bom, Krishna viveu 3.200 anos antes de Cristo, né? Então, muito antes de Deus se apresentar a Moisés e se intitular como eu sou, Krishna já tinha tido esse vislumbre, ele já tinha tido essa iluminação, né? Que ele era um ser eterno, que não tinha fim, né? E essa é uma similaridade entre Krishna dos hindus, né, da Índia, e o nosso Deus, né, que é o Deus de Israel. O que é que você tem a falar sobre o faraó Akenaton, o antigo faraó do Egito, né? Akenaton foi um faraó menino, ele se tornou faraó ainda criança. E ele teve um vislumbre da unidade de Deus e quis derrubar o politeísmo no Egito e fazer com que o monoteísmo se estabelecesse no Egito. Mas os sacerdotes, porque cada deus egípcio, eram muitos deuses, cada deus tinha vários sacerdotes, temendo perder seus privilégios, assassinaram Akenaton. E quando Akenaton finalmente morreu e foi substituído por outro faraó, voltou o antigo politeísmo no Egito. Mas ele, pelo menos na história, é o primeiro que eu sei que falou... Que teve essa iluminação, que só existia um Deus. Que só existia um Deus. Para ele, o Deus era o círculo do sol. Akenaton viveu antes ou depois de Moisés? Antes. Antes de Moisés, Akenaton já tinha tido a iluminação, que só existia um único Deus. E como o sol, nós nos alimentamos, nós e os animais precisamos dos vegetais para viver. E os vegetais precisam retirar minerais do solo através das raízes e energia vital através do sol, da energia solar. Então, faz sentido isso de Akenaton achar que o sol era para ele um deus da vida. Infelizmente, Akenaton foi morto pelos sacerdotes também, né? Uma coincidência, né? Um outro ponto em comum com Jesus, ele foi morto pelos sacerdotes, né? Por motivos políticos e pessoais, né? Assim como Caifás fez com Jesus. Né? Temos também a divindade dos antigos persas, que é hoje o atual Irã. O que é que você tem a dizer sobre a divindade do antigo persa, Tonho? A divindade eram dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. O deus do mal chamava Arimã e o deus do bem chamava Ahura Mazda. E, quer dizer, não havia monoteísmo, mas Zaratustra introduziu essa ideia de que não havia um Deus poderoso lutando contra outro Deus poderoso, mas o Deus do bem era o único. Certo, então a gente chega à conclusão, né, que os persas também chegaram à conclusão que só existia um único Deus viável, do bem. Vamos agora a Siddhartha, que é o Buda, né, que é uma divindade da Índia. É uma divindade ou é um Buda é o profeta também hindu. E sim, o que é que Buda tem em comum com Jesus? A Buda tem muita coisa. É muito interessante. Agora, ele considera o budismo é muito interessante. Que o ego, o eu,
que para Jesus o eu sou divino, para Buda não existe o eu. Só existe o vazio e a luz. Que na verdade esse vazio e essa luz É o espírito. o eu sou de Deus. É o espírito. Na Cabala, acima do Keter, que é a coroa, a cabeça, está o Ein Sof, que é o vazio. Sim. O vazio, o cosmo, o universo. É. Você, se você pega um fragmento de um tecido humano e aumenta no telescópio poderoso, você primeiro vai ver as células. Depois nas células você vai ver moléculas, no caso dos músculos, as moléculas compridas em forma de hélice, entortadas assim. E nessas moléculas estão os átomos. Mas se você aumentar mais ainda o microscópio, você vai ver que cada átomo desse aparece como um pontinho escuro rodeado de uma nuvem escura também. Essa nuvem é o movimento dos elétrons em torno do núcleo. Mas se você aumentar mais ainda o microscópio, você vai descobrir que o núcleo não existe, só existe um vazio. E esse vazio é cheio de vibrações. Ah, é? Então quer dizer que o núcleo não é uma parte física Não é partícula. da matéria? Não, é só vibração. Tanto que para o budismo tibetano, não existe coisa, só existe movimento. É o próprio movimento que é a coisa. Não é a coisa que tem movimento, é o movimento que é a própria coisa. E para os budistas, todos nós podemos nos tornar um Buda. Isso é verdade? Todos nós podemos chegar à iluminação que Buda chegou. Né? Para os budistas. Qualquer um pode chegar, se quiser, pode chegar à iluminação que Buda chegou. Se aprender a meditar e praticar a meditação, ele termina descobrindo que nesse vazio que existe dentro dele está uma vibração que é não sei quantos 4 trilhões de ciclos por segundo, que é a energia da vida, a energia vital. Que quando ela é retirada do corpo, aí o corpo fica sem vibração e sem vida. Então a gente conclui que ao longo de 5.000 anos de história escrita, Deus se manifestou através da história, né? Ao longo de milênios, né? Yahvé, o nosso Deus, se manifestou para várias culturas, né? Tanto na antiguidade e principalmente para os povos do Oriente, né? Deus se manifestou de várias formas, né? Em resumo, todas esses profetas, essa divindade, eles pregavam que a gente não devia buscar fora o que já tem dentro. E ainda ontem eu vi na novela Jesus, quando os discípulos perguntam a Jesus, onde é o reino dos céus? Aí Jesus responde, o reino dos céus não vai vir como um lugar onde você possa apontar, é ali ou acolá. Porque o reino dos céus, ele olhou para os discípulos, está dentro de você. Dentro de você. Ou seja, todos esses profetas só reafirmam o que Jesus falava, né? O que Jesus falou, né? O reino do céu está dentro de nós. Se você quiser chegar a Deus, você tem que nascer. Vai ter que substituir vai ter que nascer de novo. Vai né? ter que substituir o ego pelo eu sou divino. Esse nascer de novo. Que na verdade é voltar para dentro. O batismo de João Batista era isso. Ele mergulhava a pessoa pelo perdão dos pecados. Ele enfiava a cabeça das pessoas dentro da água do Rio Jordão. E para o cara sentir que o eu dele devia ser abandonado em prol do eu sou infinito divino, do todo o universo, que é o eu sou de Deus, que envolve a gente. Que São Paulo diz, nós somos, existimos e temos o nosso ser em Cristo. Nesse ser divino, que é
a essência do universo e da vida humana, e de toda a vida e de toda coisa que existe. Reafirmar que as palavras de Buda, as palavras de Krishna, né, das civilizações antigas, tem muita afinidade com o que Jesus disse, que é buscar dentro, né, porque não adianta a gente buscar fora o que já tem dentro, a nossa essência, o nosso eu, que é eterno. Por coincidência, foi dado a gente receber esse conhecimento de mão direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não tenha medo, amiga, olhe o arco-íris. Nosso mundo escapa por um triz. Mas não tenha medo, amiga, olhe o arco-íris. Nosso mundo escapa por um triz. Triz, triz. O planeta Terra é visto em outra dimensão por Cristo e sofre dores pra no fim ressuscitar. Nina Hagen disse: discos voadores, Jesus Cristo e seres poderosos nunca vão deixar. Tenha medo, amiga, olhe o arco-íris. Nosso mundo escapa por um triz. Mas não tenha medo, amiga, olhe o arco-íris. Nosso mundo escapa por um triz. Triz, triz. O planeta Terra é visto em outra dimensão por Cristo e sofre dores pra no fim ressuscitar. Raul Seixas disse: